Olá, quer aprender a tecer esse joguinho americano em crochê tunisiano? Vem comigo! Essa é mais uma peça do projeto Decor Feito à Mão, que é uma parceria Urian Carneiro, Lau Teixeira e Fios Pinguim, onde todo mês a gente traz duas peças de decoração feita à mão para vocês. Além do passo a passo dessas duas peças, nós temos também todo mês duas receitinhas culinárias preparadas por mim e pela Lau e também uma playlist com músicas bem gostosas para te acompanhar enquanto você tece as suas manualidades. E já aproveito para lembrar vocês que nós temos a apostila também gratuita para vocês baixarem desses conteúdos. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. E se você quiser acessar o conteúdo que a Lau preparou com muito carinho, que esse mês está um espetáculo, é uma redinha, uma caminha, uma redinha pet para seus bichinhos, eu vou deixar o link de acesso aqui embaixo também. E para acessar também as nossas receitinhas culinárias e a nossa playlist com as musiquinhas, tudo aqui embaixo nos linkzinhos da descrição desse vídeo. E antes de começar a nossa aula, já quero lembrar vocês de seguir as nossas redes sociais lá no Instagram, que é Urian Carneiro, Fios Pinguim e Lau Teixeira, que lá também sempre tem muitos conteúdos bacanas para vocês. E agora sim, sem muita enrolação, vamos ao passo a passo. Então nós vamos trabalhar aqui com o fio Joy da Pinguim, que é um fio de composição mista de viscose e linho, um fio bem bonito. Além disso, vamos utilizar então a agulha de crochê tunisiano, número 5 mm. Eu estou usando essa aqui que tem um cabinho flexível, mas vocês podem utilizar aquelas de metal, ou de madeira, ou de bambu, da preferência de vocês, tá? 5 mm. E vamos precisar também de uma agulha de crochê, número 4,5 mm, para fazer os acabamentos na parte do crochê tradicional. Vamos trabalhar também aqui com a agulha de tapeçaria e a nossa tesourinha. E a primeira coisa a fazer aqui com o fio Joy, transformar ele desse formato de meada para um novelinho. E a gente pode desfazer a meada e novelar com a mão, transformando numa bolinha, ou usar aqueles enoveladores, transformando nesse formatinho de mini novelo, tá? E aí a gente já começa com a agulha de crochê tunisiano e vai começar fazendo aqui então 50 correntinhas. Deixa uma sobrinha do cabo aqui e vem tecendo 50 correntinhas. E aqui está 50 correntinhas. E aí a gente vai começar a fazer a carga dos pontos. Aqui para o nosso vídeo eu vou usar uma amostra menor de pontos, tá? Não vou usar as 50 correntinhas aqui de base, para facilitar aqui a explicação do vídeo, tá? Então eu vou utilizar somente 10 correntinhas. E aí agora a gente vai começar a fazer a carreira de fundação do nosso crochê tunisiano. Então a partir daqui eu vou na minha segunda correntinha e carrego um ponto. Então eu gosto de trabalhar aqui nas terceiras alcinhas, mas quem preferir pode pegar na alcinha da frente ou na alcinha de trás, como preferir, tá? Aqui nesse caso não vai fazer diferença, porque depois a gente vai fazer um contorno de pontos. Então vou trabalhar aqui carregando um pontinho em cada correntinha de base. Então aqui está, carreguei 10 pontinhos, né? No caso de vocês vão carregar as 50 correntinhas. Aqui eu carreguei só 10 para exemplificar no vídeo, para facilitar mesmo. E aí agora a gente vai fazer a descarga dos pontos. Essa descarga vai ser igual para todas as carreiras. Então o meu primeiro ponto aqui, que sobrou por último na agulha, eu vou laçar e tiro por dentro dele sozinho, somente uma laçadinha. E todos os demais agora vão ser de 2 em 2. Laço e passo dentro de 2 correntinhas. Laço e passo dentro de 2 correntinhas. Laço e passo dentro de 2 correntinhas. Somente o primeiro é o que sai sozinho, os demais saem todos de 2 em 2. Essa é a carreira de descarga, vai ser igual para todas as carreiras. A gente sempre carrega os pontos e depois volta descarregando. E aqui está, então fiz todas as descargas. E agora a gente vai começar a carreira do ponto diagonal. Então a carreira do ponto diagonal a gente vai fazer da seguinte maneira. O meu primeiro ponto, né, que é o ponto de barra, ele sempre já está na agulha. Então a barra deste lado já está carregada. Então nós vamos pegar agora o segundo e o terceiro ponto, juntos, né, os palitinhos, ó, aqui pela frente. Eu entro com a minha agulha embaixo dos 2 palitos, do primeiro e do segundo. E vou trazer uma laçada para frente. Quando eu faço isso, é como se eu estivesse fazendo uma diminuição, né? Transformando 2 palitos em um. Daí, para compensar, agora eu volto no meu primeiro palito desses 2 aqui e carrego mais uma laçada. Então, eu entro no primeiro
e carrego mais uma laçada. Ó, compensei aquela diminuição. Continuo com 3 na agulha. Vou pegar mais 2, aqui de frente, o palitinho. Em 2 eu carrego 1. Então, é como se fosse uma diminuição. E aí, para compensar, eu volto no primeiro desses 2 e carrego mais uma laçada. Então, eu compenso a diminuição, né? Entro nos próximos 2 palitos, carrego 1 e volto no primeiro dos 2 e carrego mais 1. Ó, ele vai fazendo esse laçadinho aqui na frente do meu trabalho. Entro nos próximos 2, carrego 1 e volto no primeiro desses 2 e carrego mais 1. Aqui tem que ter 9 pontos, 2, 4, 6, 8, 9. Então, para finalizar o meu 10º, né, meu último, ou no caso de vocês, o 50º, eu vou entrar na lateralzinha do ponto. Esse pontinho de barra, né, o último que sobrou, a gente vai cuidar para pegar sempre aqui na lateral e olhar se na lateral ele forma uma letrinha U. A gente pega sempre essas 2 laçadinhas formando a letra U, ó. Coloquei minha agulha aqui e aqui eu consigo ver uma letrinha U, que ele forma essa laçadinha. E isso é importante, que vai garantir uma lateral bem retinha. Então aqui eu carrego 1 ponto. E agora volto a ter os meus 10 que eu tinha anteriormente, ou no caso de vocês, 50, né? E agora vou fazer a descarga, tradicional como em todas as carreiras. O primeiro laça e sai sozinho, e os demais todos laça e sai de 2 em 2. Então aqui está. Essa é a minha carreira número 2. E todas as carreiras pares vão ser exatamente iguais a essa. E as carreiras ímpares, a gente vai fazer um esqueminha. Então, ao invés de eu começar já trabalhando ponto diagonal, né, pegando 2 e fazendo aquele esquema, o meu primeiro ponto, o primeiro sempre já está na agulha, então o meu segundo, né, o próximo ponto aqui, eu vou trabalhar ele sozinho. Então, eu entro nele e carrego um palito normal, carrego um ponto aqui normal. E agora sim, eu pego o segundo e o terceiro ali e faço aquele esquema de carregar um ponto dentro de 2, volto no primeiro e carrego mais 1. Carrego em 2 pontos, eu carrego 1, ó, entro em 2, carrego 1. Volto no primeiro dos 2 e carrego mais 1. Pego 2 palitos, carrego 1, volto no primeiro desses 2, carrego mais 1. Sobrou um aqui e o ponto de barra. O ponto de barra sempre vai ser sozinho. Então, nas carreiras ímpares, eu vou começar com um palito sozinho e vou finalizar com um palito sozinho também. Então, esse que sobrou aqui, trabalho um ponto palito normal. E aqui está. E o meu ponto de barra tradicional do final da carreira. Vira de ladinho, enxerga a letrinha U e carrega pegando 2 laçadinhas ali, ó. Pronto. Devo ter meus 10 pontos carregados aqui. 2, 4, 6, 8, 10. Ou no caso de vocês, 50, né? E aí vamos fazer a descarga tradicional, que é igual para todas as carreiras. Primeiro laça e sai sozinho, e os demais laça e sai de 2 em 2. E ó, fazendo esse esquema de intercalar carreiras pares e ímpares, ele vai deslocar então essa laçadinha do nosso ponto diagonal. E ele vai fazendo assim que uma encaixe na outra. Então, ó, aqui a gente já começou a enxergar esse trabalhado. Agora a gente volta para uma carreira par. Então, a carreira par não começa com um palito sozinho, ele já começa com um ponto diagonal. Então, eu pego 2 palitinhos, carrego 1, volto no primeiro dos 2 e carrego o meu segundo. Pego 2 palitos, carrego 1, volto no primeiro dos 2, carrego mais 1. E vou assim até o final. Aqui está, cheguei no meu ponto de barra, vira de ladinho para enxergar a letrinha U e carrego um pontinho nela ali também. Estou com meus 10 pontos, faço a descarga. Como ele vai fazendo essa linha na diagonal, né? Por isso o nome do ponto é ponto diagonal. Voltamos agora a uma carreira ímpar, então eu começo com um palito sozinho. Um palito sozinho e agora volto a trabalhar o ponto diagonal. Pego 2, trabalho 1, volto no primeiro dos 2 e carrego mais 1.
Pego 2, trabalho 1, volto no primeiro dos 2 e carrego mais 1. E vou assim até o final da carreira. Cheguei ao final, sobrou 1 e o ponto de barra. Então, esse 1 que sobrou é um palito normal. E o meu ponto de barra, né? Viro de ladinho aqui para enxergar a letra U. Carrego mais um ponto. Todos carregados, venho fazendo a descarga. O primeiro laço sai sozinho, os demais laços saem de 2 em 2. Bom, é um trabalho bem repetitivo e ele vai formando essa trama bem bonita aqui do nosso crochê tunisiano. Então eu vou adiantar minha peça aqui e volto para mostrar para vocês como que ele fica o efeito e como que a gente dá continuidade. Então aqui está, esse 42 carreiras, ele forma essa trama bem linda. Agora eu vou deixar a minha agulha de tunisiano de lado e vou trabalhar com minha agulha de crochê tradicional. Eu estou usando aqui uma 4,5 milímetros, ou seja, meio milímetro menor do que a de tunisiano, né? Para ele dar uma ajustadinha aqui na nossa trama, tá? Então agora eu vou fazer uma carreira de arremate. Então eu coloco minha agulha aqui, vou começar a fazer o arremate aqui por cima, então vou subir uma correntinha para dar altura. Então dentro de cada palito de base aqui eu vou fazer um ponto baixo. Então eu entro no palito, trago uma laçada para frente, fiquei com 2 laçadas, laço e fecho. Então eu vou arrematando ponto por ponto, ó, vou no próximo palito, trago uma laçada para frente, fiquei com 2, laço e fecho. Vou no próximo palito, trago uma laçada para frente, fiquei com 2, laço e fecho. E aqui ele vai arrematando, então, esses pontos um por um. Cheguei aqui no meu último ponto, da mesma maneira, pego um pontinho de borda, né, assim, garantindo a lateral retinha. Então, pego as 2 alcinhas formando aquela letra U, e aqui também coloco um ponto baixo. Então, aqui eu fiz o arremate da minha parte do tunisiano, arrematei a carreira de tunisiano. Agora, nós vamos fazer uma carreira de contorno de pontos baixos em torno aqui de toda a minha peça, tá? Então, pontos baixos em torno de cada pontinho de base aqui, um ponto baixo. Nos 4 cantos, nós vamos colocar 3 pontos baixos, para fazer a curvinha, né, um canto bem definido. Então, a partir daqui mesmo, eu já posso começar a fazer a lateral aqui do meu jogo americano. Então, um ponto baixo eu já tenho aqui nessa lateral. Então, aqui no mesmo lugar, eu venho e coloco mais 2. E ele vai formar aquela curvinha, ó, fez a curvinha do canto bem definido. E agora, em cada lateral de carreira aqui, um ponto baixo. Cuida para não fazer muito firme esse ponto, senão ele é capaz de dar uma retorcida na peça, né? A gente precisa fazer com a mão mais soltinha, para ele fazer uma carreira bem de acabamento mesmo, mas sem retorcer a peça. Cheguei aqui no meu outro canto, mesma coisa. Então, aqui nesse outro canto, vou fazer 3 pontos baixos para criar aquela curvinha. E já posso ir cobrindo esse fiozinho do começo do trabalho também, tá? Então, aqui, 3 pontos baixos. E agora, nessa parte de baixo, um ponto em cima de cada ponto de base. E já vou cobrindo o fiozinho do começo do trabalho também. Então, vai tecendo essa carreira de contorno, né? Por toda a volta da peça aqui. Eu vou adiantar ela e já volto com vocês. Então, tá aqui, fiz o meu contorno de pontos baixos em torno de toda a minha peça. E tô aqui no meu último ponto. Aqui eu vou fazer um arrematezinho. Então, vou pegar minha tesoura, deixo uma sobrinha de fio, corto, tiro aqui o fio de dentro do ponto e venho com minha agulha de tapeçaria. Vou entrar na cabecinha do ponto, do próximo ponto aqui de frente para trás, levo o fio lá para trás e volto dentro dessa laçada onde meu fio está saindo, ele está saindo aqui. Então eu volto ali dentro e jogo ele lá para trás para arrematar. Isso aqui vai imitar uma cabecinha de ponto, ó. Ele imita uma laçadinha que deixa um acabamento bem perfeitinho. E aqui atrás eu vou esconder. Se você quiser, você pode parar por aqui, né? Depois nós vamos fazer a blocagem para deixar essa peça bem retinha.
Mas, se você quiser, também dá para fazer uma carreirinha extra para fazer um detalhe. Como eu gosto dos meus jogos americanos bem minimalistas, assim, bem clean, eu vou fazer só mais uma carreira de meio ponto alto aqui em volta, pegando numa alcinha só. Mas, se você preferir, você pode fazer uma rendinha, um bico aqui, dá para fazer várias opções que ele fica bem legal também. Então, eu vou inserir meu fio aqui em qualquer lugar da trama, vamos pegar aqui na lateral, e eu vou pegar somente uma alcinha do ponto. Ao invés de eu pegar a cabeça inteira do ponto, eu pego somente a alcinha de trás. E aqui eu vou inserir o meu fio novamente, ó. Trago ele pra frente, dou um nozinho. Essa sobrinha do fio eu já vou cobrindo ela conforme eu for tecendo. Entro com a minha agulha novamente aqui. E subo aqui 2 correntinhas. 2 correntinhas. E agora eu vou tecer uma carreira de meio ponto alto somente na alcinha de trás. Ó, meio ponto alto. Laço, entro na alcinha de trás, trago o fio pra frente, fiquei com 3 laçadas, laço e fecho as 3 de uma única vez. Então vai ser meio ponto alto em cima de cada ponto de base. E nos cantinhos, quando eu chegar nos cantos, eu tenho 3 pontos em cada canto. No pontinho do meio desse canto, no segundo ponto, ali eu vou colocar 2 meio ponto alto. E nos demais todos, um meio ponto alto em cima de cada ponto. Ó, cheguei aqui no meu canto. Quando eu chegar no pontinho do meio desses 3, que é o próximo ainda, ó, no próximo, aqui no canto, eu vou colocar 2 meio ponto alto no mesmo ponto. E sigo trabalhando pro lado de lá. Ó, dessa maneira ele já faz aqui o cantinho arredondado que eu queria. Então segue tecendo assim por toda a volta. E eu vou adiantar aqui e já volto para mostrar para vocês. Então tá aqui, fiz o contorno agora de meio ponto alto. Vim até meu último ponto aqui. E aqui agora eu vou cortar ele. Deixando uma sobrinha. Tiro o fio aqui de dentro do ponto. E vou com a agulha de tapeçaria fazer aquele arrematezinho final. Como a gente fez anteriormente ali. Então eu entro na cabeça do meu primeiro ponto aqui da carreira. E volto dentro daquela laçadinha onde o fio está saindo. Ele vai imitar, ó, imita aqui a cabecinha de um novo ponto. E essa sobrinha aqui no avesso a gente vem e esconde embaixo da trama. Como eu falei, se você preferir, você ainda pode fazer um acabamento mais rebuscado ali, com algumas rendas e bicos, né? Aqui no meu caso eu prefiro deixar ele bem minimalista, então fiz essa carreirinha de pontos bem simples mesmo. Ó, vai pra lá, vem pra cá por alguns pontos. E já é o suficiente. Agora a gente corta essa sobrinha. E agora eu quero trazer uma dica de blocagem da peça. Porque você pode observar que ele fica um pouquinho emborcado aqui no meio, né? Para deixar isso aqui bem retinho, a gente vai fazer uma blocagem a frio. Então eu vou trabalhar aqui com uma placa de isopor. Então tá aqui, coloquei em cima de uma placa de isopor, né? Mas vocês podem colocar em cima de um EVA, de um colchão, enfim. E aí eu vou usar os alfinetezinhos aqui. E vou alfinetar esticando a peça, deixando ela bem retinha. Pronto, agora que eu já posicionei os alfinetes, aqui deixei a trama toda bonitinha, esticadinha. Agora eu venho aqui com um borrifador, desses borrifadores de jardinagem mesmo, e borrifo um pouquinho de água em temperatura ambiente mesmo, e deixo essa trama aqui descansar, né, secar essa umidade do borrifador aqui nesse lugar. E aí a trama se acomoda bonitinho aqui. Então eu vou fazer isso agora, e daí depois eu volto para mostrar para vocês. E olha só, agora que a trama já secou, a gente vem aqui e tira os alfinetes, e já pode utilizar. Ok, agora a trama já vai ficar no lugarzinho ali que a gente deixou posicionado. E olha só como agora ele fica bonitinho aqui já na posição. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Um beijo e até a próxima!